Olá, meu nome é Henry Zatz, hoje é sexta-feira, dia 24 de julho, e você está ouvindo mais um giro de notícias do Canal Expresso. Uma reportagem exclusiva do UOL mostra que uma secretaria tem preparado dossiês contra pessoas contrárias ao governo de Jair Bolsonaro. O dossiê é produzido pela Sisbin, o Sistema Brasileiro de Inteligência, que é subordinado ao Ministério da Justiça, que hoje é chefiado por André Mendonça. No relatório que a reportagem teve acesso, uma lista enorme com nomes, fotos e endereço nas redes sociais, e ele mira principalmente policiais e professores antifascistas. Outra coisa que chama a atenção é que o dossiê foi compartilhado com diversos órgãos públicos, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a ABIN, entre outros. E o que se teme, obviamente, é uma retaliação desses profissionais apenas pelo lado político. E como demonstrado na reportagem, isso já acontece na prática. 2 policiais se manifestaram para o UOL e confirmaram que sofrem retaliações por causa do posicionamento político, e isso acontece até antes do relatório, bem da verdade. E tem que ficar em cima. Hoje essas investigações são usadas como retaliação no ambiente de trabalho. No futuro vai ser para quê? No passado, em ditaduras, dossiês assim eram usados para perseguições, prisões e por aí vai. Então tem que ficar de olho. Uma pesquisa exclusiva do Paraná Pesquisas com a Veja mostra que Bolsonaro é o favorito para as eleições de 2022. E o levantamento ainda aponta que ele leva melhor em todos os cenários. O presidente ganha num possível segundo turno contra Moro, Lula e Fernando Haddad. A pesquisa ainda levantou outras possibilidades, como Ciro Gomes, João Dória e Luciano Huck no segundo turno. Nas 3, Bolsonaro leva melhor, sendo que o maior resultado é contra o governador de São Paulo. Claro, ainda tem 2 anos pela frente, tem muita coisa para acontecer. O presidente é o que tem mais mídia hoje em dia, obviamente, mas os dados não deixam de ser interessantes, de certa forma surpreendentes com comparação com outras pesquisas que vinham sendo feitas e fazem a gente prestar atenção. Gostando ou não, as pesquisas são a melhor forma para avaliar esse tipo de coisa, não tem como, e fazem a gente refletir e pensar um pouco mais como anda o Brasil. E o dia não foi todo bom para o Bolsonaro e seu fã-clube. Isso porque, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, alguns perfis bolsonaristas foram excluídos do Facebook e do Twitter. Dentre eles tem nomes famosos como o do Roberto Jefferson, a militante Sara Giromini, auto-intitulada Sarah Winter, Luciano Hang, da Havan, Edgar Corona, da Smart Fit, e os blogueiros Bernardo Kister e Alan dos Santos, além de outros nomes. Eles são alvos da investigação sobre disseminação de fake news e o inquérito apura ataques ao STF e a divulgação de notícias falsas. Esse é mais um avanço na investigação que tem como principal objetivo apurar o financiamento por trás disso. E é essa a resposta que tem que ser trazida. Precisam ser punidos, claro, se fizeram alguma coisa errada, mas o principal é isso. Tem alguém financiando por trás? Quem paga e qual que é o interesse? Sem isso, a investigação não adianta muita coisa, só vai dar uns dias de paz pra gente nas redes sociais sem as bobagens que as pessoas costumam compartilhar. Bruno Covas e João Dória anunciaram o adiamento do carnaval. Claro que a decisão foi em função da pandemia, não tem como pensar em juntar milhões de pessoas nas ruas nesse momento. E bom, é o maior evento de São Paulo, precisa ser planejado com bastante antecedência, então já optaram por adiar. A data ainda não foi confirmada, mas deve ficar entre maio ou o início de julho. Eles não querem que aconteça em junho para não atrapalhar as comemorações de São João, e as escolas de samba não querem que seja no segundo semestre para não juntar com os preparativos para o Carnaval de 2022. E obviamente cancelar não está nos planos. Então de fato sobram poucas opções. Falando em São Paulo, Bruno Covas tentou esticar o horário de funcionamento dos bares nesse final de semana. De acordo com o atual decreto, os estabelecimentos podem funcionar apenas até às 5 da tarde. E foi nesse ponto que o prefeito quis mexer. Queria permitir que no domingo os bares funcionassem até às 7 horas, ou seja, 2 horas a mais. Aí você se pergunta, tá pensando, mas deve ser por alguma razão altamente técnica, ligada à saúde. Não, ele queria isso porque domingo tem jogo do Paulistão às 5 horas da tarde. E aí pro pessoal não ter que sair no meio do jogo, ele quis dar aquela esticadinha. Tinha uma solução melhor para as pessoas não saírem no meio do jogo, era não ter liberado a volta do futebol. Seria muito mais simples.
Mas é isso, estão tentando forçar uma naturalidade que não existe. Na quarta-feira, no clássico entre Corinthians e Palmeiras, por exemplo, São Paulo bateu recorde no número de casos. Mas tudo bem, estão preocupados com o futebol e a venda de cerveja nos bares. A ideia do prefeito foi derrotada e o horário foi mantido, então bares funcionam até às 5. Se você for sair de casa para assistir ao jogo, vai precisar levantar antes do jogo acabar. E vamos de dica para o fim de semana. Primeiro, para a área da música, os amantes de pop. A Taylor Swift lançou seu 8º álbum de estúdio nesta sexta-feira. O Folklore foi anunciado de surpresa para os fãs ontem e já chegou às plataformas de streaming hoje mesmo. São faixas inéditas e a cantora fugiu um pouco do seu estilo pop dançante e apostou em canções mais lentas, com uma pegada emocional maior. E como destaque eu deixo aqui uma canção feita com Bon Iver que está excelente, recomendo, vale a pena ouvir. E para quem quer assistir alguma série, tem produção brasileira nova na Netflix. Boca a Boca, para maiores de 18 anos, conta a história de uma cidade do interior em que uma epidemia se espalha pela cidade, trazendo um pouquinho da realidade para a arte também, né? Aproveitar esse momento que a gente está vivendo. Mas diferentemente do coronavírus, essa doença ela se espalha por causa do beijo. E aí a série mostra como os adolescentes reagem a tudo isso e como que essa epidemia impacta a pequena cidade. Com isso nós ficamos por aqui. Um bom final de semana para você. Siga a gente nas redes sociais, Canal Expresso, Facebook, Twitter, Instagram. Siga a gente no Spotify também, YouTube. Assine nossa newsletter para começar o dia bem informado. E um bom final de semana. Até segunda-feira.